dia, pessoal. Eu espero que você esteja bem. E se não tiver, vai ficar. Se não tiver, vai ficar, porque eu acredito que você, ao acordar, você já tem um sentimento de que o dia será um dia melhor do que ontem. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e a gente chegamos à conclusão assim, a gente começou a conversar e disse assim um para o outro: sabe, a vida só tem sentido porque a gente sabe que tem o amanhã. Mesmo quando nós não temos a total certeza do que pode acontecer, se a gente pode acordar, se a gente não pode acordar, né? Mas a gente tem lá dentro do nosso coração, da nossa mente, aquele sentimento de que amanhã é um novo dia, amanhã é um novo dia de recomeçar. Todo dia é um dia para nós recomeçarmos. Então, eu hoje tirei o nosso dia hoje para falar sobre um assunto que me ajuda muito. Eu acredito que também possa ser um exercício para te ajudar também. Essa semana a gente falou sobre autoestima, nós falamos um pouquinho sobre escuta ativa, nós conversamos um pouquinho sobre rotina. Como é que a gente pode colocar essa nossa rotina em dias, profissional e pessoal, né? Então nós conversamos sobre isso. Se você não assistiu essas lives, tá aí na nossa página, você pode então assistir depois, tá? Bom dia, obrigada aí pela flor. Então, nós conversamos essa semana sobre esses pontos importantes para o nosso caminhar. E hoje eu queria trazer algo que também é muito importante, que é autoobservação. Paulo, o que tem a ver com autoobservação com tudo que você está falando essa semana? Porque ele é um ponto importantíssimo para nós nos olharmos e percebermos os nossos sentimentos, as nossas reações, né? E em que momento esses sentimentos e essas reações acontecem, e a gente poder fazer um insight para saber, inclusive, analisar o que nos levou a gente ter aquela reação. Não. Nós que trabalhamos com pessoas, que trabalhamos no nosso dia a dia, contato o tempo todo com pessoas, nós sabemos que nem todo dia nós estamos, vamos dizer, com o mesmo nível de paciência às vezes, né? Ou mesmo de perseverança. Cada dia a gente tem um novo dia pra gente. Então a gente sempre fica assim, de onde vêm os nossos sentimentos? Né? De onde acontece, como é que acontecem esses nossos sentimentos? Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou um pouquinho agitada, durante o dia eu oscilo o meu comportamento, né? Isso acontece conosco, normal. E qual é a necessidade que existe por trás de cada reação que nós temos? O que a nossa reação quer dizer? Eu não sei se você já parou para pensar nessa perspectiva de como que acontece alguma coisa na sua vida e você já parou para pensar por que você reagiu daquela forma? Não sei se você já fez isso, mas eu tô tomando um exercício na minha vida de fazer isso. E eu escolho, né? E aí a gente vai falar rapidinho porque nós vamos fazer um exercício hoje, tá? Vou deixar esse exercício para você praticar aí na sua vida. Toda vez que você lembrar, pratique, que vai te ajudar bastante. Então, qual é a melhor forma de nós respondermos aos nossos sentimentos? Como você também espera que os outros reajam, vão agir, na verdade, com as tuas atitudes? Né? Então, isso é uma pergunta que é importante nós fazermos, né? Primeiro, qual é a melhor forma de responder às ações, né? Como as pessoas agem conosco? E como nós também esperamos que as outras pessoas venham agir conosco. Então, essa é uma coisa que a gente sempre tem, de vez em quando, está se perguntando. E aí, por isso que eu trouxe hoje o exercício da autoobservação. É um exercício que é interessante, porque nos ajuda a gente se perceber, nos ajuda a gente ter um insight, nos ajuda a gente fazer aquele momento de solitude, que eu costumo dizer, não? Porque senão, gente, se nós não pararmos um pouquinho para fazer uma autoobservação, para saber onde é que a gente pode melhorar, o que a gente está errando, vamos dizer. E eu fiz isso ontem. Em alguns momentos eu tive algum estresse por uma situação que passa do dia a dia, né? E aí depois eu parei e disse, não, já à noitinha, quando eu cheguei em casa, eu disse, peraí,
Deixa eu fazer meu exercício de autoobservação. Deixa eu olhar onde foi o que foi que eu fiz, qual foi o fato que aconteceu e o que me provocou aquela reação e por que aquela pessoa me tratou daquela forma ou agiu daquela forma, né? Saber até que ponto eu também não estive envolvida, eu não fui também uma pessoa que provoquei aquela reação. Então é muito importante a gente ter isso. E aí esse exercício, eu queria sugerir a você escolher um momento do dia, um horário que você tem aquele momentinho que você dá uma paradinha, nem que seja naquela hora que você tá lá tomando, né, o seu café ou outra coisa que você gosta, que você tá ali parado sozinho, dá uma paradinha para você fazer esse exercício. Esse exercício ele tem algumas etapas bem tranquilas. Primeiro eu escolho um horário do dia, né, em que eu quero fazer essa minha observação, essa minha autoobservação. Eu destaco um fato que aconteceu naquele dia comigo, né, naquele momento, um fato. Qual foi a minha reação que eu tive? E aí você pode dizer assim, mas Paula, como é que eu vou fazer isso? Tem tantas reações que durante o dia, escolha aquela que você achou que mais te chamou a atenção. Qual foi aquela reação que mais te chamou a atenção no teu comportamento? Então é essa que você vai fazer esse exercício, tá? E o insight, que é exatamente o que você aprendeu ou o que te deu aquele insight naquela situação que aconteceu. O que você pensou ou o que trouxe para você como algo que você pôde refletir ou você pôde parar para pensar, né? Então eu queria te convidar a você pensar sobre isso, né? A você olhar para o dia e analisar como foi o seu dia, o que você fez, ou que reações você teve, quais fatos aconteceram durante o dia e que você teve determinada reação. E aí é um movimento, gente, que é interessante para a gente ficar se perguntando, né? Essa minha reação, foi provocada por mim ou foi provocada por alguém? Né? Esse é muito importante a gente se perguntar. Então, é um exercício importantíssimo que eu queria trazer para vocês hoje, né? Para que você pudesse, inclusive, eu fiz isso ontem. Mas você pode ser que não tenha um tempinho para fazer isso, não tem problema. Eu gosto de anotar. Eu anoto o horário, aquele horário que eu quero observar. Eu anoto o fato que aconteceu, né? Eu gosto até, inclusive, assim, de colocar isso bem... Às vezes eu coloco até na geladeira, em algum espaço aqui na minha casa. Então eu coloco o horário, quer dizer, eu escolhi um horário e eu costumo fazer isso à noite, depois que eu chego do trabalho, desse meu dia a dia, aí eu paro ali. Então você vai escolher um horário, você vai escolher um fato, ou seja, o que aconteceu que provocou aquele pico emocional em você específico, né? Alguma coisa que você te chamou a atenção durante o dia que aconteceu com você, que você teve uma reação. Você vai observar também como você estava se sentindo naquele momento. Será que você estava triste, você estava cansado, você estava irritado, você estava cheio de energia? São muitas as variações que acontecem no nosso dia, né? E nós que estamos envolvidos no trabalho, são turbilhões de emoções que acontecem, né, no nosso dia. Então você vai escolher aquele sentimento que você percebeu que foi mais alto, ou seja, foi um pico mais alto dentro de você. Um exemplo, você durante o dia teve uma briga, uma situação, uma discussão com o seu chefe, né? E aí você percebeu que aquele mal-estar te provocou um sentimento de raiva. Mas tu teve outros movimentos durante o dia que você também ficou meio triste, que você ficou meio estressado, mas só que esse sentimento foi o que mais te chamou a atenção, foi o teu ápice, foi o pico da coisa, foi você ter ficado com muita raiva daquela discussão que você teve. Então, você vai, primeiro, observar, escolher um horário para você fazer essa autoobservação. Você vai escolher um fato, ou seja, o que aconteceu, o que provocou aquele pico emocional.
E você vai escolher, você vai lembrar ou destacar quais foram os sentimentos ou qual sentimento você sentiu naquele momento. E depois você vai observar a sua reação, o grau de reação que você teve. Talvez você tenha sido grosso. Olha só, um exemplo, estou só dando um exemplo, tá? Talvez você tenha sido, nem vou falar grosso, ríspido com o seu chefe em alguma coisa que você possa ter falado. Você pode também ter tido eu estou falando em relação à raiva, né? Você pode ter tido alguma explosão de muita alegria também em algum momento do dia, que você teve uma reação também transbordante. Você pode ver também alguma atitude que você cometeu de forma precipitada, né? Ou também que você ficou talvez fora do horário de comer, você passou muito tempo sem comer, você não conseguiu dormir bem. Gente, tudo isso é preciso a gente observar na nossa autoobservação que nos levou a ter determinada atitude ou reação. Eu digo isso porque, por exemplo, se eu não dormir bem, eu fico uma pessoa mais irritada, né? E aí, como eu já sei que se eu não dormir bem e eu estiver num movimento muito grande de estresse, de muita correria, eu fico irritada. Inclusive, não só a irritação é comigo, mas eu me irrito com as pessoas. Principalmente se for uma situação que eu preciso de uma resposta logo e a pessoa demora ou não entrega, ou eu peço um favor e fica ali me enrolando e não faz, aquilo me irrita. Mas eu sempre faço minha autoobservação e do percurso que eu tenho feito durante um tempo, eu observo que eu mudo sim essa reação quando eu não durmo bem. Então, eu estou só dando aqui um exemplo para que você consiga também fazer no seu exercício de autoobservação. Né? Então, nós conhecemos o nosso corpo, nós conhecemos como nós nos comportamos. Então, é importante, na sua vida profissional, no seu dia a dia, né, que você lida com pessoas, lida com uma equipe, você tem uma equipe de trabalho, né? Então, você precisa ter eu costumo dizer, esse exercício da autoobservação. E, inclusive, sugerir fazer isso na sua equipe de trabalho também, o exercício da autoobservação. Por quê? Tanto você vai se observar, né, fazer essa autoobservação, como também você vai, vamos dizer assim, encorajar os seus colegas, né, de trabalho ou sua equipe a fazer isso também. Porque nós, às vezes, colocamos muita culpa nas outras pessoas. A gente culpa o outro porque ele não fez tal coisa. A gente culpa o outro porque o outro não deu o resultado que era para dar. Mas nós, enquanto líderes, e eu estou falando aqui hoje em termos de vida profissional, e aí não só como líderes no trabalho, mas como esposo, como esposa, né, ou como irmão, como na família, qual é a nossa participação? O que é que nós também estamos fazendo para, de alguma forma, melhorar as nossas relações? Às vezes a gente só quer que o outro faça o melhor, que o outro abra a mão, que o outro perdoe, que o outro tenha bom senso. E nós? Esse movimento, gente, ele começa de dentro para fora. Então começa por mim. Eu quero cobrar que alguém seja gentil comigo, mas às vezes não sou gentil com as pessoas. Eu quero que alguém seja ético comigo e eu não sou ético. Eu dou um exemplo para vocês. Eu faço parte de uma equipe muito grande, de um grupo muito grande de corretores aqui em São Luís. E toda semana os administradores do grupo colocam que não se pode postar no grupo, né? Eu já estou vários meses nesse grupo, acho que eu estou com uns 3 meses nesse grupo. Eu nunca postei nada, nenhum anúncio, nem nada da minha vida, do meu trabalho, da empresa, dentro do grupo. Respeitando que a ética do grupo, ele é para outras coisas, para informações, para reflexões, para informações sobre curso. Eu não abro mão, eu respeito a condição do grupo que me foi posta.
Mas, gente, todos os dias a pessoa administradora está chamando a atenção de pessoas que estão fazendo exatamente ao contrário. E aí eu até me pronunciei dizendo exatamente isso. Que se uns colocam, outros não, então a regra tinha que ser para todos. Por que alguns postavam e estavam lá numa boa e outros nunca postaram como eu, respeitando a ética do grupo, não postava e vi os outros postando. Então eu fiz essa reflexão no grupo. Eu disse, está certo? A gente fala tanto em ética, mas a gente não consegue ter ética dentro de um grupo do WhatsApp. Então, a minha colocação nesse sentido hoje aqui é que o exercício da autoobservação que eu estou colocando para você, inclusive, fazer enquanto profissional, enquanto pessoal e na sua equipe de trabalho, na sua empresa, gente, faça isso. Dá uma paradinha, um momento com as pessoas que você trabalha e diz assim, gente, hoje eu queria trazer aqui um exercício para que cada um de nós fizéssemos. Vamos parar um pouquinho e nos auto-observar. Vamos nos auto-observar, vamos ver o que nós estamos fazendo que está trazendo reação para o outro, ou um incômodo para o outro, ou uma chateação para o outro. Então você pode, enquanto profissional, você fazer isso pessoalmente, individualmente, mas você promover, engajar a sua equipe para pensar. E aí eu estou trazendo um exercício da autoobservação. Porque quando nós fazemos o exercício da autoobservação, nós vamos também tendo os nossos insights, né? Que é a experiência da gente observar o nosso sentimento, as nossas reações, e aí ele vai te trazer várias conclusões. E essas conclusões é que você precisa dar espaço no seu momento para você pensar, para você analisar, para que você tome atitudes diferentes. Gente, eu digo isso há muito tempo, eu não pensava assim como eu estou falando hoje. E o que eu tenho trazido aqui nesse Dica de Hoje Conex são dicas profissionais, são dicas pessoais, né, de todo o investimento que eu tenho feito na minha vida e que tem me ajudado muito. E eu estava acabando de contar no começo da live que ontem eu tive uma situação dessa. Uma situação onde no trabalho acabou tendo uma reação. Eu tive uma reação. E depois eu fui pensar, olha meu exercício da minha autoobservação, e aí fui analisar. Aí eu parei para fazer isso. Então, como é o nosso exercício que eu vou deixar aqui como dica para o dia de hoje, para você praticar pessoalmente, para você praticar individualmente, mas para você levar de repente para a sua equipe de trabalho. Uma é você escolher um horário. Escolha um horário, faça isso durante 3 dias, eu faço isso durante uma semana inteira, para que eu possa observar exatamente se isso é recorrente, né? Como é o sentimento que eu estou sentindo sempre naquele horário, então eu estou sempre observando. Então você vai escolher um horário, escolhe um horário que você considera que você pode parar um pouquinho para observar o sentimento, o fato e a reação que você teve. Então você escolhe. Aí você vai lembrar. Coloca no post-itzinho colorido. Eu vou lembrar de um horário, vou escolher um horário, vou colocar um sentimento, qual foi o sentimento, um fato que aconteceu. E aí eu quero dar um exemplo para vocês, que eu li num determinado livro, de um rapaz que ele tinha marcado uma reunião 8 horas da manhã na empresa com sua equipe. E ao sair de casa, né, toda manhã a esposa colocava o café da manhã, ele tomava um café da manhã e conversava com a esposa, falava um pouco sobre o dia, né? Eles, na verdade, combinavam como ia ser o dia deles. E ao sair de casa, ele estava sempre bem, aquela coisa muito gostosa, sair de casa tranquilo com a esposa. E aí ele tinha reuniões, as reuniões eram muito produtivas, né, quando ele chegava na empresa. Gente, quando ele um dia, né, ele começou a observar, 2 dias, ele começou a ter atitude, as atitudes dele começou a mudarem. Ele simplesmente teve uma chateação no café da manhã. E aí isso irritou. E ele começou, aquele dia dele já começou mal. Quando ele chegou no trabalho, na reunião, a reunião não foi boa, não foi produtiva.
ele estava muito mais irritado, ele não conseguiu ouvir os seus colaboradores, ele não teve nenhum insight positivo na reunião. E aí passou, e ele no livro conta, ele foi observando isso e percebeu que quando ele tinha alguma chateação logo ao acordar com a esposa dele, o amanhã dele já começava ruim lá no trabalho. Isso aqui eu estou dando só um exemplo, mas tem outras coisas que acontecem, né? Não pode ser na hora do acordar de manhã, pode ser no meio-dia, quando você volta em casa para almoçar, pode ser outras situações. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que você coloque na sua agenda, na sua prática, você está atento durante o seu dia, né? Observar num horário um fato que acontece, um fato que aconteceu, que você teve um sentimento, seja de alegria, seja de raiva, seja de estresse. Qual foi o fato, o sentimento que você teve e qual foi a sua reação? Como foi que você reagiu? Tá? E depois você vai analisar, que é um insight. Por quê? O que me levou a eu ser tão, vamos dizer assim, indelicado com a minha esposa, ou indelicado com o meu esposo, ou indelicado com o meu profissional que trabalha comigo? O que foi? Tá bom? Quero deixar esse exemplo para você, esse exercício para você fazer, tanto individualmente como com a sua equipe. Encoraje a sua equipe a fazer isso, a fazer a autoobservação, escolher um horário, um fato ocorrido durante o dia, qual foi o sentimento que vocês tiveram aquele que te mais chamou a atenção. Você vai ter vários sentimentos durante o dia, mas aquele que te mais chamou a atenção, seja ele de alegria, de tristeza, de raiva, o que mais foi ênfase, ou seja, o pico emocional mais forte que você teve, e qual foi a reação que você teve, e qual o insight, ou seja, o que você pode aprender com o que aconteceu para que você melhore, tá bom? Queria já chamar você hoje, eu vou terminar mais cedo porque eu tenho um compromisso, tenho um cliente 8 horas da manhã. Então, hoje eu queria convidar vocês a fazer aqui comigo o Conecte, né? O Conecte é sempre um exercício de respiração e algumas pessoas até me dizem que tem ajudado bastante, porque faz agora aqui comigo e durante o dia faz também, dá uma paradinha no trabalho e faz. E é excelente para isso. Hoje eu quero trabalhar com você um exercício, ajudando aí para você inclusive fazer antes da sua autoobservação, quando você escolher um horário para fazer isso. Você vai colocar novamente sua mãozinha aqui no peito, coloca esses 2 dedos aqui no centro do seu tórax aqui, tá? Com os outros 4 dedos em direção para frente. E você vai puxar o ar. Se você assim quiser, você pode, enquanto você estiver respirando, fechar os olhos para que você consiga acalmar mais ainda o seu corpo e você conseguir mais ainda observar, né, essa autoobservação te ajudar melhor, tá bom? Então você vai puxar o ar contando de 1 a 10 e soltando pela boca contando de 1 a 15. Tenta fazer isso 3 vezes e depois você pode fazer durante o dia, para um pouquinho e faz outras vezes, tá bom? Então começa assim. Não sei se você observou, enquanto você está fazendo esse exercício, os seus ombros levantam, caem, a sua mão que está aqui no peito movimenta. Então, gente, é importante que quando você está fazendo essa respiração, com os olhos fechados, eu estou fazendo de olhos abertos aqui com vocês, mas você observe a sua respiração. Fique atento na respiração. Vai passar pensamento para lá e para cá, mas o máximo que você puder, ficar atento à sua respiração, ao movimento que seu corpo faz enquanto você puxa o ar para dentro e solta para fora. Isso vai te ajudar demais a você se acalmar um pouco e, inclusive, a parar um pouquinho para a autoobservação do seu dia, tá bom? Eu espero que você tenha um dia hoje bem maravilhoso e que você consiga se observar os seus sentimentos, os fatos que aconteceram, as reações que você teve e os seus insights.
tá bom? Até segunda-feira, às 7 horas da manhã. Um bom final de semana para vocês.